Bem, Vini, como eu disse na abertura do programa, de sexta-feira pra cá, o caso Robinho teve várias, mas várias mesmo, novidades, né? Repercutiu bem aí no final de semana. Apresenta pra gente os principais pontos, por favor. Vamos lá, Paulo, mas antes lembrando o que está acontecendo, né? Qual que é essa história do Robinho? Ele foi condenado em 2017, em primeira instância, a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo. Esse caso que aconteceu em 2013 numa boate em Milão. E segundo a justiça italiana, a vítima, uma jovem albanesa, estava embriagada e teria sido aí, portanto, violentada por 6 homens, incluindo o Robinho. Ela comemorava 23 anos nesse dia. A condenação não é definitiva, ainda há outras 2 instâncias de julgamento, né? Inclusive a próxima será julgada a partir do dia 10 de dezembro, e o jogador nega todas as acusações, disse que neste dia que ele estava acompanhado da esposa, ele manteve relações sexuais consentidas com essa jovem albanesa e, segundo o jogador, também foram relações sexuais orais. O caso voltou a chamar atenção, Paulo Matias, depois do acordo entre Santos e Robinho, né? O Robinho voltaria a vestir a camisa do Santos, onde é ídolo, onde teve muitas conquistas, mas após esse anúncio do retorno teve uma reação muito forte por parte da imprensa, por parte da sociedade civil, por parte também de muitos torcedores. Esse crime, Paulo Matias, teria ocorrido, portanto, dentro do camarim do músico Jairo Chagas, que tocava na boate. A mulher diz que os brasileiros ofereceram muitas bebidas alcoólicas a ela e que ela não tinha condições de falar ou de ficar em pé e que, portanto, essas relações não foram de maneira alguma consentidas. Na última sexta-feira, como você bem disse, uma nova informação, uma novidade, no caso revelado pelo site Globo Esporte, que fez inclusive com que Santos e Robinho rompessem este acordo. O Globo Esporte teve acesso, né, à sentença da justiça italiana e algumas transcrições. Transcrições essa, Paulo, que foram obtidas por grampos telefônicos, conversas do Robinho com amigos que estavam envolvidos no caso, conversas do Robinho com este músico, Jairo Chagas, que se apresentava na noite, e também a polícia italiana conseguiu colocar escutas dentro do veículo do Robinho para ver o que ele comentava sobre esse processo. A gente vai exibir algumas dessas transcrições aqui na nossa tela agora. Primeiro, essa nota do Santos, né, comunicando aí, informando que em comum acordo acabou rescindindo esse contrato com o Robinho. Essa primeira transcrição agora que a gente vê na nossa tela, Paulo, é do Robinho com o Ricardo Falco. O Ricardo Falco é o outro brasileiro que, junto com o Robinho, acabou sendo condenado nesse caso. Os outros brasileiros, como eles saíram da Itália, eles estão sendo julgados num caso à parte. Então, o Ricardo Falco fala o seguinte para o Robinho, abre aspas, ela se lembra da situação, ela sabe que todos transaram com ela, fecha aspas. Aí o Robinho diz, fala o nome de um amigo, tenho certeza que gozou dentro dela. O Falco responde, não acredito. Naquele dia, ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. E o Robinho responde, sim. Ou seja, Paulo, aqui nessa primeira transcrição, eles praticamente admitem que a vítima, a jovem albanesa, não tinha condições de saber o que estava acontecendo ali, portanto, não foi uma relação consentida. Perfeito. Num outro diálogo agora do Robinho com o músico Jairo Chagas, que não participou dessa violência sexual, é importante a gente dizer aqui, o Robinho diz o seguinte, abre aspas, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Olha, os caras estão na merda, ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei naquela garota. Vi, diz o nome de um amigo, e os outros fuderem com ela. Eles vão ter problemas, não eu. Lembro que os caras pegaram ela. Foram, fala o nome de 2 amigos, eram 5 em cima dela. Todas essas frases, portanto, do Robinho. E aí, numa outra conversa que o Robinho mantém também com o Jairo Chagas, a gente pode exibir nossa tela também, a transcrição número 3. A gente não tem, mas é uma transcrição super importante, porque o Jairo Chagas diz ao Robinho o seguinte: eu vi você colocando
o seu pênis dentro da boca dela. E o Robinho diz, mas isso não é transar. Né? Então é uma parte bastante forte aí desta a gente já vai mostrar, sentença, Vini, que acabou sendo revelada. Daqui a pouco a gente coloca aqui na nossa tela. Então, como eu disse, Paulo, após a revelação dessas transcrições, a pressão de patrocinadores que ameaçaram deixar o Santos também, né? Alguns deles já se retiraram, outros falaram que se o Santos mantivesse o acordo, iriam se retirar. Pressão da opinião pública, de torcedores, então esse contrato acabou sendo rompido. O Robinho diz que ele gravou um vídeo também dizendo que se de alguma forma está atrapalhando o Santos, é melhor ele se afastar e provar, se dedicar aí a focar, a provar a sua inocência. E também, Paulo, teve um áudio vazado do Robinho, mandado a alguns amigos dele, onde ele ataca a Globo, que está expondo todas essas reportagens, se diz perseguido e até defendeu o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir esse áudio vazado do Robinho. A gente tem N exemplos aí. Você viu o que eles fizeram com o Bolsonaro antes da eleição? O ataque que eles fizeram no cara, falando que o Bolsonaro era isso, era aquilo, que era racista, que era fascista, que era assassino. E quanto mais eles batiam no Bolsonaro, mais o Bolsonaro crescia. Então, tô em paz mesmo de coração. Tô preocupado com eles não. Porque o bem sempre vence e a verdade vai aparecer. Esses caras aí são pessoas usadas pelo demônio, né? A gente sabe como que a TV Globo já é uma emissora do demônio, que só você vê as novelas, as programações. Então eu tô em paz, Deus vai dar vitória. Que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Vou meter gol neles, tamo junto. Vou meter uma camisa quando eu fizer um gol. Globo lixo, Bolsonaro tem razão. Quer dizer, Paulo, sobrou até pro presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver com a história, né? Nem se manifestou sobre isso, nem chegou a defender o Robinho ou acusar o Robinho usando o nome dele para é um presente, né? Vou dizer o quê, né? Bom, Vini, aí tá a transcrição agora. Vamos lá então, agora temos a transcrição 3 do Robinho falando. Essa é a mais importante que você falou, mais importante, né? No meu sentido. O Robinho diz ao Jairo Chagas, então, abre aspas. A polícia não pode dizer nada, eu direi que estava com você e depois fui para casa. Aí o Jairo diz, mas você também transou com a mulher? O Robinho fala, não, eu tentei. Aí ele diz o nome de três amigos. E aí o Jairo fala para ele, eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela. E o Robinho responde, isso não significa transar. Então foi um diálogo aí que compromete bastante, né, a defesa do Robinho, algumas contradições no que ele já disse aí. Ô Vini, posso só fazer uma interrupção? Esses áudios todos aí, essa transcrição toda é entre mensagens entre amigos, né? Sim. Entre amigos. Ou seja, algum amigo passou a perna no Robinho. Basicamente é isso. Não, escutas telefônicas. Escutas telefônicas, grampos telefônicos e escutas, inclusive, que a polícia italiana conseguiu colocar dentro do veículo do Robinho. Então ele não sabia que estava tendo essas conversas escutadas pela polícia italiana. E mais um ingrediente aqui para movimentar um pouco a discussão, né? Segundo uma reportagem do UOL, Paulo Matias, o repórter Gabriel Wacker, o caso mexeu inclusive nos bastidores do esporte da TV Globo e acirrou novamente os ânimos entre os comentaristas Walter Casagrande Júnior e Caio Ribeiro. Na verdade, eles não tiveram nenhuma discussão entre os dois sobre o caso, mas segundo a matéria, vários nomes da emissora, principalmente mulheres, acusaram o Caio Ribeiro de relativizar a história do Robinho. Vamos também às aspas aqui do Caio Ribeiro para a gente tentar entender o que ele falou. Importante ressaltar, essa fala dele durante um programa da Sport TV foi antes das transcrições reveladas pelo Globo Esporte. E ele não se pronunciou depois? Ele não se pronunciou depois, pelo que a gente sabe, né? Então, Caio Ribeiro diz o seguinte, abre aspas, a gente tem que tomar cuidado até ter todas as informações e até a justiça isso decretar que ele é culpado ou inocente. Se ele for culpado, tem que ser punido como qualquer pessoa, mas acho que todo mundo merece o benefício da dúvida. Fecha aspas para o Caio Ribeiro. Eu interpreto como uma declaração absolutamente cautelosa e normal
principalmente antes dessas transcrições terem sido sem essas reveladas. Paulo Matias, eu acho que é importante dizer uma coisa é o processo do Robinho, outra coisa é a contratação do Robinho pelo Santos. Então você pode, obviamente, que avaliar essa contratação dele e pode também ter a sua análise processual sobre o caso, só que é uma análise mais delicada, porque você não tem todas as informações. Agora a gente tem essas que o Globo Esporte revelou. O Casagrande pôde comentar depois já dessas transcrições no Globo Esporte. Ele foi bastante incisivo na opinião dele. Vamos ouvir. Tem um trecho da música Bola de Meia, Bola de Gude, no Milton Nascimento, que fala assim: não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem como coisa normal. Eu não aceito, eu não vou me calar. Eu sou uma voz, eu sou inquieto e não vou me calar perante esse tipo de coisa. Não estou preocupado com consequências de nada do que eu falo, porque eu estou falando fatos. Eu não estou inventando e não estou atacando ninguém, sabe? E eu acho que a sociedade tem que parar de aceitar sacanagem como qualquer coisa normal. É isso que nós estamos fazendo, aceitando sacanagem como qualquer coisa normal. Eu não aceito e me posiciono e não estou preocupado. Eu sou um dos muitos que tem voz de resistência, sabe? E a minha voz de resistência ela não vai se calar perante um absurdo desse. Tá aí, então, as palavras do Casão. Paulo Matias, na matéria também do UOL, diz que os diretores da Globo entendem isso como algo absolutamente normal, tem uma pluralidade ali de opiniões, que tanto o Casão como o Caio Ribeiro têm o direito de expressarem a opinião deles. Falando sobre a minha opinião um pouquinho rapidinho, Paulo, para a gente jogar aqui para a discussão, na sexta-feira eu já tinha falado que o Santos poderia ter se preservado desse caso, preservado a sua história, a história do Robinho dentro do Santos, a partir do momento que o jogador está envolvido num caso como esse, então que se espere jogar todas as instâncias e espere-se se ele vai ser culpado ou inocentado disso. Dada as revelações do Globo Esporte, ficou realmente muito insustentável a permanência dele no clube e a gente entende que compromete bastante até o caso do Robinho lá, processualmente na Itália. Eu acho muito feio o Robinho ficar desviando essas acusações, se dizendo vítima da Globo, botando Bolsonaro na história, culpando até movimento feminista. Né? Eu acho que ele tem que se defender a partir tem que ser homem do que agora, né? aconteceu naquela noite, naquela boate em 2013. Porque ficar desviando o foco, ficar culpando intermediários, ficar culpando os outros, acaba ficando muito fácil, né? Concordo, Vini. O Paulinha, teve uma postagem do Haddad no final de semana que repercutiu muito também, né? Sim, e que teve a ver com essa fala do Casão que o Vini trouxe aqui, né? Muita gente apoiando o Casagrande, então houve um recorte aí da fala dele e as pessoas começaram a publicar. E o Fernando Haddad fez isso num post que agora está apagado, então a gente tinha ali a foto do Casagrande e escrito o seguinte: tem Casagrande que vale a pena. E aí essa questão de usar um trocadilho com o termo Casagrande, que é a referência ao lar dos senhores de escravos, até o fim do Brasil Imperial, com o nome do Casagrande, causou um mal-estar entre ativistas antirracistas. O Thiago Amparo, que é professor de direito, advogado, foi ao Twitter e escreveu o seguinte, acho que resumiu um pouco dos sentimentos também dos outros ativistas. Diante do tweet que escreveu, tem Casagrande que vale a pena? Seria importante Fernando Haddad reconhecer o racismo recreativo praticado, pedir desculpas a todos e não só quem se ofendeu e dizer que a luta antirracista importa. E aí, respondendo ao Thiago Amparo, o Fernando Haddad escreveu: querido Thiago, quando retuitei o vídeo do Casão, pensei em ironizar a Casagrande. Errei e apaguei, porque mesmo tendo intenção antirracista, não cabe ironia como uma dor que eu não senti. Privilegiado que sou. Aprende-se, estamos juntos. Boa, Paulinha. Adrilis, Oi, amor. Vamos começar te ouvindo, então, sobre todo esse caso, antes que você tenha uma síncope aí? Vamos lá, por favor. Deixa eu comentar rapidamente a questão do Haddad. O Haddad, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso, mas estou defendendo o Haddad aqui. O Haddad fez uma ironia, fez uma ilação em relação a uma coisa negativa, que era a Casagrande, que era o centro catalisador de poder sobre os escravos, né? Fez uma ironia negativa em relação a essa Casagrande e ainda assim pede desculpas por uma crítica que ele faz a um instrumento racista. Você vê o nível
de burrice e ignorância de certas pessoas com esse movimento identitário e o nível de paranoia e enlouquecimento e da pessoa pedir desculpas por algo que ela não fez. O Haddad em nenhum momento foi racista. Ele criticou veladamente, subrepticiamente, o próprio racismo. Há certas casas grandes que podem valer a pena, e o Casagrande era o homem que fez uma crítica absolutamente justa, acerba, incisiva e quanto mais a esse caso do Robinho, agora sim comentando, cujos áudios são completamente claros, né? Não resta simplesmente a menor dúvida agora que houve um abuso, houve uma mulher inconsciente, uma mulher embriagada, bêbada, drogada por seus estupradores, por seus abusadores. Infelizmente, tudo indica que o Robinho participou, e é engraçado que aí sim que é uma consciência patológica machista dele não achar que não fez nada, porque ele colocou o pênis na boca dela, então não transou. Ou seja, qualquer ato libidinoso, ato com intenção sexual, de um prazer em cima de uma mulher completamente indefesa e inconsciente dos seus atos, é sim considerado, inclusive tipificado pelo Código Penal, como estupro de uma vulnerável, de uma mulher que não tinha consciência de nada. E é perceptível o grau de culpabilidade de todas as pessoas, porque elas falam, inclusive, em culpa, em medo de serem pegas. Elas sabem do mal que fizeram, ainda que covardemente, de alguma forma, como o Robinho, tira o corpo, né? Ou seja, isso sim é um retrato claro de um abuso concreto, absoluto e inarredável em cima de uma pessoa vulnerável. Não se confunde, como populistamente e de maneira oportunista o Robinho quer dizer, com a crítica de algum tipo de flerte ou de uma zona cinzenta entre um homem e uma mulher, que não configura exatamente o abuso, que era isso que o Bolsonaro criticava, que era isso, por exemplo, que aconteceu no caso lá, que a gente lembra lá do Neymar, que foi injustissimamente acusado de abuso, e pelos próprios vídeos, pelas próprias referências da mulher, tudo se configurou que não houve rigorosamente nada. Esse tipo de denuncismo, de cultura de estupro que coloca todos os homens como potenciais abusadores e que dá simplesmente o privilégio sempre à voz da mulher, é um problema da nossa sociedade. Mas o machismo também é um problema da nossa sociedade quando é descoberto. Eu acho e eu quero crer que o machismo é uma coisa minoritária de um grupo de pessoas perversas que tem no bojo do dinheiro, da fama, do poder, além dessa condição amoral de perceber o outro como simplesmente objeto, a outra mulher como simplesmente objeto do seu prazer, essa consciência de total impunidade, que é o que revela esse diálogo asqueroso entre essas pessoas. Infelizmente, o Robinho está em maus lençóis e, infelizmente, é triste admitir que o Santos parece que só se desvencilhou desse caso por uma questão pecuniária, por uma pressão social, por uma pressão, exatamente, por pressão de patrocinadores e não por uma questão realmente moral de se preocupar com uma vítima, né? É muito triste a gente perceber que o interesse pecuniário se sobrepõe ao interesse moral, de perceber a fragilidade de uma pessoa no estado tão terrível, tão oprimido, tão massacrado como a dessa mulher. Veja, o Santos poderia ter pego a advogada do Robinho, que tem acesso a essas transcrições, e ter falado, passa aqui pra gente uma questão confidencial, pra gente ver em que pé que tá esse caso, qual que é a gravidade desse caso. Até para fazer essa avaliação em torno da contratação do Robinho, né? Ter uma consciência maior do que eles estavam fazendo, onde que o Santos estava se enfiando nessa história. Mas a advogada não quer fazer isso, né? E, obviamente... Oi? A advogada não ia fazer isso A advogada poderia ter passado para o Santos de uma maneira confidencial, por que não? Eu acho que não faria isso. Tudo bem, ela está defendendo os interesses ali do Robinho, ela queria que o Robinho tivesse esse acordo com o Santos, né? Tudo bem. Mas eu acho que o Santos realmente escreveu um capítulo aí completamente desnecessário para a sua história e se envolvendo nesse caso aí também. Bom, Joel, e aí? O que você acha disso tudo? Bom, se havia alguma dúvida sobre o caso do Robinho, acho que agora não existe mais, né? Pela própria admissão dele. Mesmo o início, as primeiras mensagens que a gente viu já eram gravíssimas, né? Porque ele diz, não, tinha uma mulher ali que ele reconhece que não conseguia ficar de pé, de tão alterada e bêbada que estava, e que amigos dele, na presença dele, estavam tendo relação sexual com ela. Isso, só dele estar nesse ambiente, saber disso, para mim, já depõe contra a pessoa de uma maneira que já é inadmissível ela estar num time ou estar tendo qualquer papel de destaque. Segundo, ele vai além, né? Ele admite que ele também teve conjunção carnal com ela. Não sei se esse é o termo técnico aí pro caso do sexo oral, mas enfim, abusou, estuprou, assim como todos os outros que ele já tinha alegado ali. Ele é culpado. Quando o Caio Ribeiro falou a frase dele, olha, antes dessas evidências todas, eu não vejo tanto problema. Sim, você tem que levantar
um pouco a possibilidade da pessoa ser inocente. Senão você pode acabar condenando um inocente. Como era no caso do Neymar, se a cada acusação que chega, a gente imediatamente já conclui, sem olhar para as evidências, que o cara é culpado, você vai condenar muitos inocentes nisso aí. Mas não é o caso do Robinho agora. O Robinho, pela própria admissão, estuprou essa mulher, aí nessas mensagens dele. Que o Santos, então, tenha demorado tanto para tomar uma atitude, enfim, depõe bastante contra o time. E outra, né, essa defesa, esse discurso de perseguido que o Robinho tenta utilizar é uma coisa ridícula. Inclusive, ele joga um problemão nas mãos de todo mundo que é antifeminista. Agora vai ter que ver, olha, tem um estuprador literal aqui usando esse discurso que é culpa do feminismo, não sei o quê. Vão ter que lidar com isso. Mesmo para o presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver com esse caso, o Robinho, eu sou perseguido como Bolsonaro, porque a Globo mente. As mensagens são dele, não tem mentira da Globo nenhuma. Não tem discurso possível para ele fugir dessa. Paulinha, você fecha. O Robinho conseguiu o impossível, né? Unir o Brasil. Porque, gente, sério, depois de tudo isso que foi apresentado, só dá pra ter muito nojo, assim. É uma coisa absurda. E o Adrilha estava falando, assim, sobre essa questão desses homens que têm muito dinheiro, têm muito poder, e que são exemplos também, né? O que é que isso transmite pra juventude a respeito do comportamento masculino? É muito horroroso, é terrível, sabe? Esses diálogos, eles são horrorosos, não interessa se são entre amigos, não interessa se, não sabia que as pessoas iam ver, é nojento a noção exatamente dessa menina, essa mulher, o que era essa mulher para esses caras? Nada. E é isso que eles estão transmitindo para todo mundo, e é o que também a impunidade acaba passando, porque tem gente que comete isso, tem prova e permanece livre. A gente tem um caso aqui dessa menina Mari Ferrer, eu não sei se vocês acompanharam esse caso. Parece que tinha prova até de DNA. De sêmen, né, Paulinha? E não aconteceu nada. A menina também estava inconsciente, tem vídeo dela sendo levada inconsciente e não aconteceu nada. Então, assim, prova que o quê? Que realmente, muitas vezes, quem tem dinheiro, quem tem poder, faz esse tipo de coisa e sai impune. Ô Paulinha, você falou muito bem, né? Porque parece que o Robinho conseguiu que a esquerda defendesse o Bolsonaro e a direita defendesse o Haddad, né? Realmente um caso único aí na história. Bom, o que falta é o Robinho virar homem, né, gente? Falta virar homem, deixar de ser covarde nessa história toda. Mas enfim.